Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopelio Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação dos nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Quando eu observo a política brasileira, a primeira coisa que eu me recordo é da frase de Santo Agostinho, e se não me engano está naquele livro maravilhoso chamado A Cidade de Deus, em que ele escreve as seguintes palavras: o governo injusto é um governo de ladrões. E eu penso que isso se enquadra perfeitamente no governo brasileiro. O governo brasileiro parece que foi configurado como um Estado contra o seu povo. Porque, no final das contas, é uma oligarquia completamente desprovida de qualquer projeto para o país e que, se existe alguma coisa que é, por assim dizer, um projeto, é de perpetuação no poder às custas da própria população, da espoliação da própria população. Pode ser a direita, pode ser a esquerda, pode ser o centro, pode ser quem for. Quem chega ao poder parece adequar-se a essas estruturas perversas que, na verdade, suplantam e até subvertem a ideia do bem comum. Então, se existe alguma coisa no Estado brasileiro, é uma rapinagem contra a sua própria população. E no caso do senador Flávio Bolsonaro e de Daniel Vorcaro, no que diz respeito aos áudios que foram vazados, nós observamos claramente a radiografia de como se desenvolve a política brasileira nos seus subterrâneos. Eu penso que o caso de Vorcaro é uma nova radiografia daquilo que nós assistimos, por exemplo, nas investigações que foram reveladas pela Operação Lava Jato. Ou seja, determinados grupos que estão no subterrâneo da política, que estão no subterrâneo dos lobbies, e que, dependendo do tipo de candidato, seja de que coloração for, esses grupos vão financiar todos e qualquer pessoa que chega ao poder, esses grupos vão ganhar. O que nós observamos no caso das empreiteiras que subornavam políticos, que financiavam campanhas eleitorais, que compravam, sei lá, sítios ou coisa parecida, talvez no caso de Vorcaro seja pior, justamente porque esse escândalo está chegando às mais altas esferas do judiciário brasileiro. O STF, que até então parecia ser blindado de qualquer tipo de acusação, aquilo que pareceria tão somente rumores, na prática está se revelando que a coisa é muito pior do que a gente imagina. Em outras palavras, Daniel Vorcaro é um raio-x dos podres que a República Brasileira já chegou. Porque o seu nome envolve Alexandre de Moraes, envolve Dias Toffoli, envolve o presidente Lula, envolve Flávio Bolsonaro, envolve todo mundo. Então, quer dizer, ninguém escapa. Ninguém escapa. E o mais extravagante desse caso do áudio é a resposta que Flávio Bolsonaro dá. Primeiro, quando ele é confrontado com um jornalista, ele diz que tudo é mentira. E começa a ficar nervoso. Começa a ficar tenso. Porque ele não sabia que os áudios tinham sido vazados. E começou a inventar uma mentira dizendo que não tinha nada a ver com isso. Depois que os áudios foram vazados, ele inventou uma nova desculpa para o seu eleitorado fanatizado. A de que, na verdade, ele estava pedindo doações privadas para o filme do pai dele. Aí disse, não, pera lá. Você liga para um banqueiro envolvido com inúmeras falcatruas, que compra políticos e que provavelmente tem grande influência no STF. E aí você quer nos convencer de que esse banqueiro vai te dar dinheiro de graça e não vai cobrar absolutamente nada. Você está se comprometendo com dinheiro sujo de um sujeito que está na cadeia, dizendo que isso é doação privada, mas os subornos e as propinas que a Odebrecht soltou para inúmeros políticos também são doações privadas. Até doação de crime organizado poderia ser enquadrado
em doação privada. Já pensou se de repente um político fosse pego recebendo doação, sei lá, do Comando Vermelho, do PCC e assim sucessivamente? E aí ele desse a seguinte resposta: não, eu só estou pedindo doações privadas. Olha só que legal. Quer dizer, o Flávio Bolsonaro ele não se vê como um senador. Ou pelo menos ele quer vender essa ideia de que ele estava simplesmente pedindo algo idôneo, como se isso não movimentasse suspeitas sobre sua credibilidade. E o pior de tudo dessa história é que a empresa que está produzindo o filme do pai dele alegou que não recebeu dinheiro. Ora, se ele foi cobrar do Daniel Vorcaro algum tipo de graninha, mais ou menos 80 milhões, mas dizem que chega a 132 milhões de reais, e se ele recebeu e não pagou ninguém, a pergunta que não quer calar é: onde está o dinheiro, senhor Flávio Bolsonaro? Onde é que está o dinheiro? Mas observem que a direita brasileira é tão burra, mas tão burra, que escolhe dentre os membros da família Bolsonaro uma das figuras mais sujas e mais suspeitas cujo nome está envolvido com acusações gravíssimas. Muita gente dirá, alardeando o devido processo legal, ou alardeando que Flávio Bolsonaro nunca foi julgado. Flávio Bolsonaro é inocente porque ele nunca foi condenado, ou coisa parecida. É interessante que esse raciocínio que apela ao devido processo legal, ou à presunção de inocência, ou à ideia de que para se acusar alguém de corrupção é preciso que haja uma sentença em julgado, se partirmos dessa lógica, a gente pode dizer que o Brasil é um dos países mais honestos do mundo. Sabe por quê? Qual político você conhece que foi realmente julgado e condenado no Brasil? São pouquíssimos. Pensem assim num quanto de roubalheira que existe no Estado brasileiro. Pode ser no Estado do Pará, pode ser no Rio de Janeiro, pode ser no Rio Grande do Sul, pode ser na Presidência da República, pode ser, sei lá, no Senado, na Câmara, enfim, que seja. Dentre todos esses políticos, quais foram presos? Eu posso dizer, a gente só teve essa experiência na Lava Jato. Realmente, na Lava Jato, muita gente foi presa. Foi a única situação da história do Brasil em que nós observamos uma limpeza generalizada da classe política brasileira. E só, de resto, a impunidade é generalizada. E mais além, se nós temos suspeitas de que até o Supremo Tribunal Federal tem envolvimento com falcatruas, então eu não posso abdicar da realidade concreta ou de indícios graves que envolvem personalidades da política brasileira, partindo da mera formalidade ou de um palpite de um juiz que supostamente pode ser corrupto. Então, quando esse pessoal apela à ideia de que o devido processo legal, ou então que ele foi inocentado, ou foi absolvido, ou foi descondenado, ou coisa parecida, eles partem da pressuposição de que a opinião do juiz ou do magistrado é uma espécie de opinião divina. É como se a decisão judicial remodelasse os fatos da realidade, e não os fatos por si mesmos. A gente sabe que o Brasil é o país da impunidade generalizada. A gente sabe que o Brasil, os ricos se protegem. Os poderosos têm influência no judiciário. O judiciário não é isento. E quando observamos indícios que envolvem Vorcaro com o ministro do Supremo, nós podemos deduzir claramente que existem também rastros de corrupção no judiciário brasileiro. Então, logo, argumentar que Flávio Bolsonaro não seria suspeito porque ele não tem acusações, ou então os processos que o envolviam com rachadinha, com suposto envolvimento de milícia, vídeo Capitão Adriano, vídeo inúmeros outros elementos bastante suspeitos, se você acha que o arquivamento do processo do Flávio Bolsonaro por si só já é uma resposta para dizer que ele é inocente, eu posso dizer para você, você é uma pessoa muito burra. Porque esse mesmo fundamento que muitos bolsonaristas alegam para absolver Flávio Bolsonaro, poderiam também absolver o Lula, porque foi basicamente a mesma coisa que aconteceu, com a única diferença de que o Lula foi preso, foi condenado, passou um tempinho na cadeia, e depois, lá nos 45 minutos do segundo tempo, uma manobra do Supremo
anulou todo o processo da Lava Jato. Aqui eu pergunto para vocês uma coisa. Será que alguém acredita mesmo que, por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o Lula se tornou basicamente inocente? Alguém acredita mesmo nisso? Ninguém acredita nisso. Até porque a materialidade dos fatos é muito evidente. A materialidade do que foi denunciado, do que foi observado, é muito evidente. E o STF, por uma manobra política, se apegou a elementos estritamente processuais e, vamos ser bem sinceros, bastante duvidosos, para acabar com a Lava Jato. Eu não vou tocar no mérito da questão sobre Sérgio Moro, sobre Dallagnol, ou então sobre as implicações políticas da Lava Jato. Podemos até mesmo, talvez, tocar nesse ponto, porque Sérgio Moro e Dalto Dallagnol também não são fluxo e cheiro. E isso está sendo muito bem elucidado. Mas nós não podemos nos apegar apenas ao formalismo jurídico, quando na verdade existe uma realidade concreta e social pré-existente que não dá para negar os fatos, mesmo com todas as implicações processuais que possam ser consideradas duvidosas. Porque da mesma forma que muitas pessoas questionam a Lava Jato por uma pretensa arbitrariedade ou por uma pretensa irregularidade, nós podemos deduzir também que as conclusões do Supremo que encerraram a Lava Jato foram bastante duvidosas, também foram bastante arbitrárias, também foram implicações políticas e não necessariamente jurídicas. E o que podemos dizer também de Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro tira inúmeros processos, inúmeras implicações suspeitas. E muito mais além disso, a gente sabe, pela imprensa mesmo, ninguém precisa ir muito longe, isso não é tão secreto como se imagina. Houve um acordo entre Jair Bolsonaro e o STF para livrar o seu próprio filho, Flávio Bolsonaro. Isso é um fato. Isso é um fato que muitos bolsonaristas fingem não ver, mas que é mais pura verdade. O Antagonista, outros organismos de imprensa, todos eles denunciaram esse acordo. Que haveria uma tentativa de um acordão para limpar o nome do Flávio Bolsonaro, em troca, inclusive, da soltura do Lula, em troca, inclusive, da destruição da Lava Jato. E alguém acha que, a despeito desse histórico, que favoreceu, inclusive, os plenos poderes que hoje vemos no STF, porque Flávio Bolsonaro foi um dos elementos que boicotaram qualquer tipo de ação contra as investidas, que podemos dizer, antijurídicas do Supremo? Vocês acham mesmo que a família Bolsonaro é um contraponto ao sistema? Claro que não é. Claro que não é. Nunca foi. Se hoje o PT está no poder, é por culpa do Jair Bolsonaro e culpa do Flávio. Basicamente isso. Basicamente isso. E mais além. E mais além. Vejam que todos esses argumentos do juridiquês, todos os argumentos da pretensa legalidade, do devido processo legal, eu acho que no Brasil já se tornou o devido processo ilegal. Por quê? A ilegalidade processual serve para beneficiar quem está de boa com poder e para ferrar quem está em desgraça. Então, quer dizer, o judiciário há bastante tempo já se tornou um palco político, um palco de disputas das oligarquias da República para um destruir o outro. Ou então, no caso em questão, quando eles não querem se destruir, eles querem se proteger da opinião pública, eles querem se proteger da Polícia Federal, eles querem se proteger daquelas instituições que ainda cumprem um papel relativo de investigação nos casos de corrupção. Vejam, por exemplo, o caso do próprio Jair Bolsonaro. Quantos delegados não foram demitidos para que não se investigassem a sua família e nem mesmo o seu próprio filho, Flávio Bolsonaro? E agora, Flávio Bolsonaro está numa situação muito complicada. Por quê? Basicamente, ele não tem moral para falar contra o Lula, ele não tem moral para falar contra o Supremo, ele não tem moral para falar contra ninguém. Porque ele faz parte do mesmo grupo que financia o PT, que financia o Supremo, que financia todo mundo. Como no caso do próprio Vorcaro. O Vorcaro, que é um lobista,
O Vorcaro que só fez essas falcatruas por conta do sentido de impunidade e de proteção que ele tem dentro das altas esferas da República. Então nós temos inúmeras situações aqui extremamente nebulosas. E aqui a gente se pergunta, o que a gente tem que esperar de 2026? É uma situação assim que não tem solução. Isso é o que é o mais assustador. O Brasil não tem nenhuma liderança, não tem nenhum movimento político que dê uma resposta para estes problemas. Observem que a gente também não pode ser ingênuo que na política existem grupos de pressão, existem lobbies políticos, etc. Tá? Nos Estados Unidos é assim. Na Europa é assim. Mas, ainda que haja essa dinâmica, pelo menos nesses países ainda tem uma certa delimitação desses poderes, uma delimitação dos abusos de poder. Não é como o Brasil em que a arbitrariedade da classe política impera, sob o simulacro de democracia, sob o simulacro de devido processo legal, sob o simulacro de legislação, de legalidade, blá blá blá. Porque na prática esse simulacro esconde uma situação de uma política podre, de uma política escandalosa, de uma política que não respeita o público, que não respeita o bem comum. Então eu digo, quem acredita no Flávio Bolsonaro nessa altura do campeonato, realmente tem que beber detergente P, cara. Tem que se entupir de solda cáustica. Tem que realmente, sabe, se ferrar, porque é muito burro. É muito burro. Eu acho que está muito evidente que Flávio Bolsonaro não é fluxicheire, e eu vou dizer mais. Ele foi um dos piores candidatos a serem escolhidos pela direita brasileira. Por quê? Porque ele é um telhado de vidro da pior espécie. Ele é o núcleo do que há de mais obscuro na família Bolsonaro. Mas como a família Bolsonaro quer enjaular a direita, quer domesticar a direita, quer colocar a direita num cabresto, então logo o Jair Bolsonaro, como a sua própria família, não querem perder o protagonismo, mesmo que isso coloque em evidência eles próprios, mesmo que isso leve-os à destruição, porque na prática é isso que vai acontecer. Esperem para ver, escutem para ver. O áudio do Flávio Bolsonaro é apenas uma pontinha do iceberg. Viu bebedores de detergente? Viu rezadores de pneu? Viu o desesperados de 72 horas? Tá? Esse escândalo, esse detalhe que foi revelado da família Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro é apenas uma pontinha do iceberg. Esperem para ver. Estamos numa campanha eleitoral em 2026. Vocês podem ter certeza, muita coisa pior será revelada. Nós vamos cair assim no esgoto que nem o detergente IP haverá de limpar. Então, um grande abraço.